Olá, meus queridos ouvintes, sejam todos bem-vindos. Que o Senhor te visite ao ouvir esse podcast e desde já lhe abençoe. Quero aqui começar uma nova temporada do nosso programa, trazendo algumas reflexões iluminadas à luz da liturgia quaresmal, que é extremamente rica, e de São João da Cruz, grande místico e doutor da Igreja, que neste ano de 2026 comemoramos os 300 anos de sua canonização e 100 anos de sua proclamação como doutor da Igreja. A proposta é fazer um caminho de libertação interior, no qual João da Cruz será nosso guia seguro. Em um mundo cada vez mais esvaziado de sentido, ele nos ensina a adentrar nosso coração no mais profundo, onde o Cristo, esposo da Igreja, quer nos encontrar e nos purificar, para que com Ele nos tornemos os filhos bem-amados do Pai, no fogo do Espírito Santo. Senhor Jesus, ao iniciar essa quaresma, nos chamas ao segredo do coração, onde o Pai vê e ama. Dá-nos a humildade para entrar no que está escondido, fechar a porta à vaidade e abri-la à Tua misericórdia. Ensina-nos, Senhor, a viver a esmola, a oração e o jejum como um caminho de amor, não de aparência. Mãos que partilham, lábios que te buscam, vida que se ordena à tua vontade. Que o teu Espírito cure as nossas intenções e nos faça voltar a ti com coração sincero. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 6 e 16 a 18. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está no céu. Quando, pois, dás esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando deres esmola, que tua mão esquerda não saiba o que fez a direita. Assim, a tua esmola se fará em segredo. O teu Pai, que vê o escondido, irá recompensar-te. Quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo, e teu Pai, que vê no lugar oculto, te recompensará. Quando jejuardes, não tomeis um ar triste como os hipócritas, que mostram um semblante abatido para manifestar aos homens que jejuam. Em verdade eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando jejuares, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto. Assim, não parecerá aos homens que jejuas, mas somente a teu Pai que está presente ao oculto. E teu Pai, que vê num lugar oculto, te recompensará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, no início dessa quaresma, a Igreja, com esse Evangelho de São Mateus, nos convida às 3 obras principais da piedade bíblica e cristã: a esmola, a oração
e o jejum. Trata-se, portanto, de nos libertar de nosso egocentrismo e narcisismo, já que a esmola nos faz voltar para os outros. E o jejum nos faz sair de nossas fomes naturais para nos abrir à fome sobrenatural e primordial, isto é, à fome de Deus. Fome que só pode ser saciada pela obra da oração. Essas 3 obras têm como finalidade principal abrir nosso coração à relação com Deus e com os outros, e com os irmãos. Essa atitude é aquela que nos fala São João da Cruz, ao nos convidar a desprender-nos de nós mesmos para nos prender a Deus e à sua vontade. No Evangelho deste dia, porém, Jesus nos previne rigorosamente contra nosso apego narcisístico em relação a essas 3 obras a serem praticadas durante a Quaresma. Ele nos convida, em primeiro lugar, a dar esmola em segredo e por amor ao Pai que vê no segredo. Ou seja, vê o segredo da intenção do coração, enquanto o narcisismo nos leva a tocar a trombeta para obter a glória que vem dos homens. Jesus nos convida igualmente a rezar em segredo. Vai para o seu aposento mais retirado, fecha a porta e reza ao teu Pai que está presente no segredo. Mais uma vez, aqui se trata de viver na presença de Deus e por Ele com um amor desinteressado e, portanto, desprendido do olhar dos outros, sem narcisismo. Esse amor desinteressado busca apenas o olhar do Pai que vê no segredo e a sua vontade, pois Ele sabe do que temos necessidade. Quanto ao jejum dos bens terrenos, se este não exprimir a alegria da saciedade proporcionada pelos bens celestes, isto é, essa presença secreta de Deus, não terá valor algum e será até mesmo condenável. E quando jejuardes, não tomeis um olhar abatido, como os hipócritas. Mas tu, quando jejuares, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto. Em um belíssimo e forte espírito evangélico, São João da Cruz retoma o ensinamento de Jesus e nos previne contra os graves perigos do egocentrismo espiritual. É o que ele chama a vã alegria, experimentada pelo homem nas boas obras. Alegria vã, pois nos fecha em nós mesmos, ao invés de abrir nosso coração à comunhão com Deus e com os irmãos. Esse narcisismo espiritual nos dá vaidade, orgulho, vanglória e presunção. Consequentemente, nos leva a um espírito de concorrência e de comparação com os outros, que, abre aspas, desprezamos em nosso coração e, às vezes, em palavras. Fecha aspas, nas palavras do São João da Cruz. Vemos que a falta de pureza na relação com Deus leva a uma falta de verdadeira relação com os outros. A partir de então, a prática das boas obras sofre diretamente com isso, pois os narcisistas, entre as obras a realizar, realizam ordinariamente aquelas das quais esperam prazer e louvor. Por isso, não sendo reta a intenção, o coração não busca, em primeiro lugar, a Deus e a sua vontade. A pessoa se afasta dele. Não encontrarão recompensa em Deus, tendo-o buscado na alegria vã. Por isso o Salvador diz que eles receberam sua recompensa.
E João da Cruz acrescenta: se não encontram mais o referido sabor, a gente poderia colocar aqui um sabor egocentrado nas obras, morrem às suas boas obras, não as realizando mais e perdendo a perseverança, na qual repousa a suavidade espiritual e a consolação interior. No início desta quaresma, trata-se para nós de reorientar nosso coração para o Cristo, no segredo, de uma relação íntima e gratuita, feita de amor e de amizade, pois, obviamente, só Jesus pode nos dar essa boa maneira de praticar a caridade, a oração e o jejum. Ele, Jesus, foi o único que ofereceu a esmola de todo o seu corpo e de todo o seu sangue no segredo do mistério pascal da cruz. Só ele jejuou da presença saciadora do Pai para nos-la comunicar. Meu Deus, por que me abandonaste? Por fim, só ele rezou do fundo do coração, no segredo íntimo das noites da Palestina e no segredo íntimo das noites espirituais do mundo. É nesse desapego de nós mesmos e no apego a Jesus, nessa desapropriação, que teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Ele te recompensará no segredo de nosso coração, com a verdadeira atitude filial que essa quaresma pode nos proporcionar. Precisamos, meus irmãos, portanto, sair, estar em êxodo de nós mesmos, buscar ir em direção ao Cristo esposo e à sua vontade. Isso na pobreza espiritual do deserto de nosso coração desprendido. É assim que nos será dada, de maneira graciosa, a recompensa da santidade e da fecundidade apostólica. Pois, como São João da Cruz diz mais uma vez, procurar uma recompensa narcisística nas obras preconizadas durante a quaresma é facilmente buscar a si mesmo, não ao Cristo. Para viver a saída, o êxodo dessa quaresma, perfumando a nossa cabeça com a mesma alegria de Jesus, façamos nossos esses versos de São João da Cruz. Em uma noite escura, de amor em vivas ânsias inflamadas, ó ditosa aventura, saí sem ser notada, já estando minha casa sossegada. Em uma noite escura, de amor em vivas ânsias inflamada, ó ditosa aventura, saí sem ser notada, já estando minha casa sossegada. Ele canta a alegria da pessoa liberta de seu narcisismo. A pessoa, a esposa, está dormindo ou morrendo ao seu narcisismo. A esposa está morrendo ao seu narcisismo. E na paz da união nupcial com o Cristo esposo, para o qual ela saiu, reencontra a pureza do amor, a pureza do coração, sem ser notada pelos outros. Esse amor é comparado à coluna de fogo que conduz os hebreus e depois Jesus ao deserto, que conduz os hebreus ao deserto e que conduziu Jesus ao deserto, que é o Espírito Santo. Esse mesmo fogo do amor inflamado quer nos revelar o segredo do coração que voltou a ser um coração filial, através da esmola, da oração e do jejum, com a condição de que vivamos em êxodo, ou saída de nós mesmos, para voltar a encontrar nosso centro no Cristo,
Em cada reflexão eu vou tentar trazer um pouco, talvez algumas frases, né? E aqui dar um foco maior, né? Em alguma frase, para que também a gente possa saborear um pouco mais de São João da Cruz de forma mais íntegra. Então assim escreve São João da Cruz: mais agrada a Deus uma obra, por pequena que seja, feita às escondidas, sem vontade de que se saiba, do que 1000 feitas com o desejo de que os homens as conheçam. Porque quem age por Deus com puríssimo amor, não apenas não se importa que os homens o vejam, mas nem sequer o faz para que o próprio Deus o saiba, o qual, ainda que nunca viesse a sabê-lo, não deixaria de lhe prestar os mesmos serviços, com a mesma alegria e pureza de amor. No início dessa quaresma, meu irmão, minha irmã, a gente vem cheio de boas resoluções. Mas e se colocássemos tudo isso nas mãos de Deus? Todas essas boas resoluções. Afinal de contas, Ele é o primeiro a nos conduzir no caminho que se abre diante de nós, que vamos percorrê-lo a dois. Como será bom deixar-nos nos conduzir à escuta do que o seu Espírito sussurra para nós dia após dia. Rezemos. Pai de misericórdia, hoje voltamos a Ti com um coração humilde. Olha o nosso pó e sopra o Teu Espírito para que nasça uma vida nova. Jesus Cristo, Mestre humilde e verdadeiro, ensina-nos a dar sem fazer barulho, a rezar no segredo e a jejuar com alegria. Cura as nossas intenções e faz da nossa quaresma um tempo de caridade concreta. Espírito Santo, converte-nos por dentro. Santa Maria, acompanha-nos neste caminho. Ensina-nos a guardar a palavra, a servir sem chamar atenção e a esperar a Páscoa com esperança. Amém. Caminhemos, meus irmãos e irmãs, olhos fixos em Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.